E aí galera, aqui é Ken do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retornamos com Baki 7ª temporada. Vale lembrar, pessoal, que eu comprei finalmente o microfone, ele chegou e tô usando pela primeira vez. O áudio que vocês estão ouvindo já é do novo microfone. Então esse é o dia de teste pra saber se realmente ficou bom, se não ficou bom, se parou o zumbido, se piorou, porque aí eu vou ajeitando conforme eu for fazendo os vídeos. Mas enfim, se você curtiu essa pintura, no caso o personagem aí que foi utilizado na imagem, ele foi colorido pelo Mashúrio, que no caso é o artista que está me ajudando a fazer essas thumbs. Eu vou estar deixando o Instagram dele na descrição do vídeo. E também, pessoal, vamos falar das fanarts. Foram enviadas mais 3 fanarts para mim. O primeiro que enviou foi o KS4 Jin, ou melhor, Caçadinho. Eu não sei se é isso mesmo, vai saber, eu não entendi qual é a do nick. Mas o legal foi que ele enviou uma arte do Baki em si que ele fez. Eu achei bem legal, ficou boa. O segundo a enviar a arte aqui para mim foi, no caso, o Luiz Henrique, que enviou de fato a família Rama e ficou muito show, curti pra caramba, ficou boa mesmo. E o terceiro que enviou foi o Guilherme Medeiros, que no caso mandou uma arte aí do Broly em si, e eu achei muito bonita, ficou massa pra caramba. Mas antes de começar, tenho que te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, informações extras, entre outras coisas. Então vou deixar o card aqui em cima. E também você pode estar se inscrevendo, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. E não deixa de enrolar e vamos ao que interessa, né? Vamos falar dessa saga que tá bem legal. No caso, no episódio anterior, o que a gente acabou vendo foi que o Kaiser e o Hetsu acabaram desafiando ali o campeão mundial lá em Las Vegas, onde até mesmo fizeram uma demonstração de poder naquele lugar. E as coisas não pararam por aí. E depois de tudo aquilo, vemos os três arrodeados por várias câmeras de flash de todos os lugares, onde já era mais que fato verídico que a luta iria acontecer. E aí um dos jornalistas pergunta: Senhor Hetsu, você poderia nos contar um pouco sobre a sua carreira como lutador? E o Hetsu responde para ele: gostaria de uma descrição, hã? Com a idade de 4 anos, fui levado para as montanhas e deixado lá. E a partir desse dia, todos os dias eu passei minha vida treinando e treinando. E sem entender a resposta, o jornalista pergunta de novo: bem, e sua carreira? Onde Hetsu diz: não há registros oficiais das minhas lutas. Todos eles foram feitos em um ambiente informal. E outro jornalista pergunta: então, e aquelas lutas informais, hein? E já interrompendo, Hetsu diz: não há registros dessas, e nem das lutas que eu ganhei, e nem das lutas que eu perdi. E aí mais outro jornalista confuso fala: que tipo de regras eles tinham? E Hetsu, sem entender a pergunta, fala: regras? E o cara explica mais ainda: essas lutas não tinham regras de boxe. Tinham? E aí que o Hetsu responde: seu interesse poderia estar no fato de serem ou não fortes, hein? E aí que o outro pergunta mais uma vez: foram algumas regras, talvez de acordo com padrões da MMA? E Hetsu diz: o que são essas regras? E geral fica sem entender, porque como o Hetsu poderia ser um lutador se nem entende nada de regras? E aí que o Hetsu novamente explica falando: nessas partidas não haviam regras, a única coisa pela qual lutávamos era para descobrir quem era o mais forte. E o jornalista pergunta mais uma vez pro Hetsu: é um pouco rude, mas e essa perna aí? E aí que o Hetsu responde: eu perdi essa perna para um dos meus oponentes. E todo mundo fica paralisado ao ouvir que alguém teria feito o Hetsu perder sua perna. Mano, e eu fico pensando, imagina se o Hetsu chega pra galera e fala assim: não, o cara que me fez perder a perna, ele comeu ela. Deu 70. Os caras iam ficar loucos, vai se descobrir sua coisa dessa, tá ligado? E aí, passado esse choque, o Hetsu diz: esse tipo de coisa acontece. Esse é o tipo de luta que eu participava, entende? E aí fazem uma pergunta pro Kaiser, onde falam: você fará o mesmo? Nesse próximo jogo, que tipo de regras você vai usar? E fechando seus punhos, o Kaiser diz: esses dois homens vão usar seus 2 punhos e descobrir quem é mais forte. Essa será a regra. E meio que insatisfeito, um dos jornalistas pergunta: isso ainda não se torna uma luta de boxe, sabe? E aí Kaiser explica: se essa regra não for suficiente, devemos deixá-los decidir o resto das regras, porque no final de tudo ainda é apenas uma exposição. Onde um dos jornalistas pergunta: que tipo de exposição será essa? O mundo ainda estará assistindo isso, hein? E Kaiser explica: eu serei apenas o promotor dessa luta. Vou tentar agradar a todos que assistirem ela. Esses dois mundos entrarão em conflito em uma batalha.
Só certifique-se de assistir e tenho certeza de que ficarás satisfeito. Mano, esse Kaiser, ele manja muito do marketing. O cara tem a ludibriagem infinita das palas cósmicas, meu velho. O cara manja muito, não tem quem barre ele nas palas. E aí que voltamos pro Caesar's Palace, onde o Genish está lá no quarto bebendo e até mesmo sem paciência. E aí ele começa a falar pro Hetsu: você está se preparando para uma luta de boxe de classe mundial. Isso é realmente algo, não é, Hetsu? Você não deveria estar indo assistir um vídeo do cara, pelo menos? Fica um pouco calado e diz: medo, hein? E Hetsu responde dizendo: eu não estou com medo. E aí que Genish fala: o boxe é algo para se temer. Seu recorde é um total de 2 partidas de sparring, que no caso seria aqueles treinos que ele fez no início da saga. E ele continua: mas esses não eram contra um campeão mundial de verdade. E aí ele pensa e diz: tudo bem tentar um pouco. E aí que ele fica em guarda e olha pro Hetsu e diz: só para verificar. E rapidamente dá um soco no rosto do Hetsu. E por incrível que pareça, tirou sangue do Hetsu facilmente. E aí que o Genish diz: como foi isso? Você se preparou. E esse foi o soco de quem é boxeador há mais de 10 anos. Essa era a nitidez de um boxeador de verdade. E ainda com muita adrenalina no corpo, o Genish continua: em sua próxima partida, você será morto pelo homem que você enfrentará, que é o campeão mundial. Dá as costas e diz: você deve rejeitar esta luta. Antes de lutar contra o campeão, você deve lutar contra mais alguns boxeadores. Já chegamos a Las Vegas, vamos continuar isso amanhã. No fim de tudo, Kaiser não deveria ter nenhuma contribuição nisso. Ele é apenas um promoter. E aí o Hetsu fica só olhando para um ponto específico do Genish, e aí que ele percebe que seu punho estava torto e havia saído do lugar. E aí o Hetsu olha para ele e pede desculpas. Pega seu punho enquanto coloca no lugar e diz: por puro reflexo, desloquei suas articulações. Onde o Genish, morrendo de medo, fala: você viu? E Hetsu começa a falar pro Genish: eu não fui capaz de me esquivar. Faz mais de alguns anos que eu vi o mundo do boxe. Eu entendo sua raiva, mas eu não considero esse mundo levianamente. Esse seu soco foi feito para me machucar e me mostrar seus sentimentos, mas não há necessidade disso. E se curvando perante o Genish, o Hetsu diz: mas eu não esquecerei disso, obrigado. E aí que o Genish se lembra e diz: a exposição, só mais um pouco e chegará o momento. Ele se lembrou do que estava para acontecer. E cara, eu fiquei impressionado com o que eu vi, velho. O Genish batendo no Hetsu e tirando o sangue dele. Eu achei incrível isso. Ele só mostra como o Genish, ele entende da arte marcial que ele pratica e como ele é forte. Sem falar também que a gente teve ali um acordo entre os dois, né? Finalmente eles se entendendo e o Hetsu podendo mostrar e dizer a ele de fato que nunca desprezou o boxe. Ele simplesmente quer achar alguém à altura no boxe para lutar com ele. Ele tá tão forte que ele não pode ficar dizendo que vai fazer tudo que o boxe faz, já que ele já passou disso. Eu acho muito interessante disso e eu quero ver uma luta realmente de verdade entre ele e um pugilista. Seria muito legal. E aí que o tempo passa e vemos os dois entrando no estádio. E Hetsu olha para a multidão e muitos gritam por ele, dizendo: o dragão chinês caiu! Esse é o Kung Fu chinês! E ele olha para o ringue e vislumbra aquela paisagem. E é narrado: Hetsu estava mais do que um pouco confuso. Esta foi a primeira vez que ele lutou assim. E olhando as mulheres dançando no ringue e cantando, pensou: isso é inexplicável. E olhando para as propagandas e outdoors, pensou: isso é inexplicável. Olhou para o comentarista da luta e pensou: isso é inexplicável. Essa era a sensação de lutar por uma grande multidão e por dinheiro. E olhando para o ringue, se concentra e pula para dentro como se não tivesse nenhuma deficiência. E de repente lá está o Hetsu, firme e forte como nunca antes visto. E as pessoas ao redor vão ao delírio, emocionadas com o grande dragão chinês. E logo em seguida, seu adversário chega gritando, demonstrando pura raiva. E é visto que o lutador está amarrado e sendo segurado por sua equipe. E Hetsu se pergunta: este homem, por que ele está agindo como louco? É isso para aumentar a empolgação? Ele está indo tão longe a ponto de agir com raiva? Porque isso provavelmente é necessário. E esse que Kaiser pega o microfone e diz: é hora do show! E a multidão, sem parar, grita: vai, 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 vai! E Kaiser começa a apresentar: o poder que o povo chinês detém está finalmente pronto para afundar suas presas no mundo. E Hetsu pensa: isto é uma farsa. E Kaiser continua a apresentar:
A economia não importa agora e nós ajudaremos a superar o tédio de tudo isso. E Hetsu, olhando para seu adversário, pensa: é quase como se a luta não fosse necessária. E aí Kaiser continua dizendo: finalmente veremos uma luta verdadeira em seu canal de esportes. E a plateia começa a vaiar muito de um lado, onde Hetsu até pensa: até o público parece participar do show. E aí Kaiser entra a continuar novamente: dentro dessa arena veremos agora a verdadeira luta se espalhando. E em um piscar de olhos o campeão mundial tenta acertar o Hetsu com um chute, onde geral vai à loucura e o campeão grita: tente essas coisas extravagantes de mim se tiver coragem. E geral na plateia fica muito alucinada e gritando, muito contente: é isso aí, mostra pra ele que é um homem aqui. E quando são separados, o Hetsu apenas pensa: mesmo isso está sendo atuação. Talvez já haja um propósito para isso que eu não esteja vendo. E aí o campeão fica calmo, e agora calmo olha para o Hetsu e diz: Senhor Hetsu, eu pessoalmente espero que esse show termine logo. E Hetsu fica sem chão, muito surpreso com a mudança dele. E o campeão continua: daqui em diante é sério. E nesse momento até o juiz grita: prontos! Enquanto o campeão ainda está falando: a atuação vai parar de agora em diante. E aí que o Genichi fala pro Hetsu: Hetsu, você vai morrer. E no momento que Hetsu vai se mover, vemos o trabalhar dos pés do campeão muito rápido, onde Hetsu fica surpreso com a diferença de nível que é tão grande. Olha toda a movimentação e pensa: esta grande estrutura tem um trabalho de pé tão elegante. E aí, olhando fixadamente, ele vai pensando: afinal, é real, não é? Afinal, não é apenas pura força. E aí que o Genichi fica chocado com o que vê. O campeão também fica chocado. E nesse momento o Genichi começa a gritar, dizendo: oh, impossível! E é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Amanhã teremos vídeo às 9h30 da manhã, tá certo? Amanhã vai sair cedinho. Vou conseguir fazer esse vídeo pra vocês. E se vocês curtirem esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!